Eu sou o Robson, você está no canal Lock Gamer e se você ainda está nesse vídeo é porque você provavelmente quer saber se a RX 580 ou a GTX 1060 ainda são boas opções em 2018. E é por isso que eu trouxe alguns testes aqui para vocês. Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Na verdade, eu também estou curioso para saber como anda o desempenho dessas placas atualmente. Lembrando que nós temos aqui duas velhas rivais, aqui a GTX 1060 e a RX 580. Na verdade, a RX 580 que é uma atualização da RX 480, então utiliza ali o mesmo chip Polaris, com algumas versões com clocks mais elevados e com TDP mais elevado também. Atualmente nós temos esses dois modelos aqui como alguns dos mais buscados. A RX 480 e a RX 580 sumiram um pouco da briga, elas estiveram aí um tempo trabalhando na mina. E agora elas resolveram voltar para o playground, resolveram voltar aí para o mercado gamer, já que teve uma queda aí nas moedas, né? Então a mineração está um pouco embaixo, o que acaba favorecendo o mercado, diminuindo um pouco aí a procura por essas placas. A dúvida que pode surgir hoje também é se ainda compensa investir nessas placas, já que nós temos aí a nova geração de placas de vídeo da Nvidia chegando, as RTX, e provavelmente no começo do próximo ano teremos aí a nova geração de placas de vídeo também da AMD. Mas a verdade é que por enquanto não há previsão de lançamento de GPUs nessa faixa de desempenho. Então nós temos ali RTX 2070, 80 e 80 Ti. Não temos nenhum anúncio por enquanto das 2060, se é que serão RTX ou GTX. Então, para os testes aqui eu escolhi a RX 580 XFX GTS e a GTX 1060 Founders Edition de 6 GB. Por que 6 GB e 8 GB? Porque é importante ressaltar que nós temos outros dois modelos disponíveis no mercado com os mesmos nomes. Então nós temos mais uma GTX 1060 e mais uma RX 580. Até para a GTX 1060 daria até para fazer uma ressalva, até que nós temos ali um modelo de 9 GB por segundo, enquanto que a RX 580 nós temos apenas os dois modelos mesmo, o modelo de 8 GB e o modelo de 4 GB. Além disso temos o modelo da GTX 1060 de 3 GB, que, bom, basicamente não é tão confuso assim, né? Já que nós só temos mais um modelo de cada, é uma RX 580 com menos VRAM e uma GTX 1060 com menos VRAM, certo? Errado, meu amigo. Na verdade, a GTX 1060 de 3 GB traz ali uma fração a menos na sua GPU, então ela tem um poder inferior, um poder de processamento inferior à GTX 1060 de 6 GB, então não é só uma questão de memória de vídeo, enquanto que a RX 580 tem basicamente a mesma GPU mais 5, ou metade da VRAM, da memória de vídeo. Nesse caso, vamos testar aqui o modelo de 8 e de 6 GB. Para os testes eu escolhi aqui um setup que eu acredito que se encaixa muito bem, que é o Ryzen 5 2600X. Eu testei o Ryzen 5 2600X com a A320 MKBR e 16 GB de memória DDR4 2400 MHz. Na bancada eu utilizei ainda um SSD HyperX Savage de 240 GB e um HD de 2 TB aí da Seagate, um Barracuda. Para a fonte de alimentação nós temos uma GX 750 com 750 watts da Cooler Master, mais do que suficiente para essas placas que você vê aí, são recomendações bem inferiores a esse sistema, então um setup aí de sobra. Porém, o Ryzen 5 2600 ou 2600X são modelos comumente combinados com essas placas ou mesmo dentro da faixa de desempenho, como o i5 8400 e o i5 8600K. Os testes foram realizados na resolução 1080p, com detalhes ali buscando sempre rodar próximo dos 60 FPS. Então, High, Very High ou Ultra presets ali dos games, e nos games que não tem presets utilizamos aqui os nossos presets customizados, mas sempre buscando ali algo equilibrado próximo dos 60 FPS. Eu testei aqui em jogos atuais e fiz os testes ali em jogos onde possuem benchmarks nos games e alguns que a gente precisa fazer em alguns trechos fixos. Em Battlefield 1, no teste no single player com o preset no Ultra, a RX 580 conseguiu uma média de 93 FPS contra 87 da GTX 1060. Nas mínimas, as placas também ficaram bem próximas, com 75 FPS na mínima de 1% para a RX 580 e 72 FPS para a GTX 1060. Em Far Cry 5, no benchmark do próprio jogo, com o preset no Ultra,
A RX 580 fez 73 FPS na média contra 69 da GTX 1060 e 66 FPS na mínima contra 62 na mínima da GTX 1060. Lembrando que esse é um game que normalmente as placas da AMD se saem melhor. Em Ghost Recon Wildlands, nós testamos ali no benchmark do próprio jogo e o resultado foi um empate técnico. Nós temos ali 70 FPS na média para ambas as placas e 58 FPS na mínima de 1% para RX 580 e 59 para GTX 1060. Em GTA V nós testamos ali no benchmark do próprio game na última passagem, onde nós temos ali os testes dentro da cidade, e aqui sem novidades, a GTX 1060 saiu melhor do que a RX 580, como já é praticamente normal aqui nos testes em GTA V, as placas da Nvidia acabam se saindo melhor. A GTX 1060 fez 74 FPS na média com 52 na mínima de 1% contra 58 da RX 580 e 42 na mínima. Então nós temos ali uma diferença de 58 para 74 FPS na média e de 42 para 52. Então somente na mínima de 1% nós já temos uma diferença de 10 FPS e ali nós temos uma diferença maior ainda na média. Então sim, ainda está bem próximo dos 60 FPS, é bem tranquilo, dá para jogar na RX 580, mas claro, a GTX 1060 consegue um desempenho melhor. Em Project Cars 2 eu testei em dois cenários. Num deles com a pista no sol, com a corrida correndo no sol, e com a corrida na chuva, que é um cenário um pouco mais pesado. No sol nós tivemos ali uma média de 85 FPS para a RX 580 contra 95 FPS da GTX 1060 e na mínima de 1% 64 FPS para a RX 580 e 66 para a GTX 1060. Então uma diferença ali de 10 FPS na média e de apenas 2 na mínima de 1%. Ainda em Project Cars 2, mas na chuva, nós temos ali praticamente um empate técnico, com 45 FPS na média para RX 580 e 45 para GTX 1060. Na mínima, ambas fizeram 35 FPS. Em Rainbow Six Siege, aqui também sem nenhuma novidade. Mais uma vez, as placas da AMD se saíram melhor. A RX 580 fez uma média de 155 FPS contra 130 da GTX 1060. As mínimas ficaram em 122 para a RX 580 e 102 para a GTX 1060. Em The Witcher 3 eu testei ali na cidade de Novigrad e nós tivemos aqui um desempenho bem próximo, mas curiosamente com vantagem para a RX 580, que teve uma média de 85 FPS contra 79 da GTX 1060. Na mínima de 1%, ambas ficaram com 70 FPS. Em Watch Dogs 2, a RX 580 venceu a GTX 1060, mas apenas por uma pequena margem. A RX 580 fez 60 FPS contra 58 FPS na média da GTX 1060 e 48 contra 47 na mínima. Então podemos declarar aqui um empate técnico, apenas 2 FPS na média e 1 FPS na mínima. Se nós pegarmos os 9 testes, fizermos a soma ali e dividirmos pela quantidade de testes, teremos uma média geral do que as duas placas obtiveram. Então, nisso acaba ficando equilibrado, onde uma placa se sai muito melhor que a outra em determinado jogo, em títulos que acabam sendo mais aproveitados os hardwares de uma das duas fabricantes, e nós temos ali um empate técnico. Então nós temos ali uma diferença de 1 a 2 FPS na média e na mínima, o que acaba declarando um empate técnico. É claro que você olhar isso a grosso modo sem analisar os outros resultados é algo bem errado de se fazer, porque você não vai notar justamente as particularidades que tem de desempenho em cada jogo. Então, como eu disse, tem jogos onde a RX 580 se sai melhor e outros onde a GTX 1060 se sai melhor. Então, qual é a conclusão em relação a desempenho? A conclusão é que se existe um empate técnico, você vai focar naqueles jogos que são mais interessantes para você. Como você viu ali no desempenho, foque nos jogos, né? Agrupe os jogos que você tem mais frequência de jogar, e se nesses jogos é importante que você tenha uma taxa de FPS maior, e se essa diferença de FPS que foi mostrada aqui vai realmente fazer a diferença. Agrupe esses jogos e decida qual das duas placas é uma melhor opção para você. No geral, ambas tiveram um ótimo desempenho, e mesmo nos jogos onde ou a GTX 1060 ou a RX 580 faz menos FPS do que a outra, né, onde uma placa faz menos FPS do que a outra, você pode sempre mexer na qualidade gráfica e conseguir chegar na mesma taxa de FPS com uma pequena diferença gráfica, não é nenhuma penalização muito grande para conseguir chegar nisso.
Como o desempenho é muito próximo, o que acaba ficando aí para tirar conclusão são realmente as demais características que as placas apresentam. É bom lembrar que a RX 580, apesar de também trazer apenas um conector de energia, ela traz um conector de energia de 8 pinos contra um conector de 6 pinos da GTX 1060. Isso não é apenas estético e não é apenas voltado para overclock. Mesmo em estoque, a RX 580 consome mais do que a GTX 1060. E mesmo os modelos custom da GTX 1060, pelo menos os mais básicos, costumam seguir essa faixa de consumo. Então, a não ser que ele tenha um pequeno overclock acima, ela também vai seguir essa faixa de consumo. A RX 580 aqui no teste do Time Spy alcançou ali algo em torno dos 280 a 300 watts de consumo junto com o sistema todo, tá? Então eu fiz ali no watímetro para o consumo todo direto da tomada, que todo o PC puxa, enquanto que a GTX 1060 no mesmo teste, no mesmo sistema, puxa algo em torno dos 180 a 200 watts. E aí o que isso significa? Bom, você vai ter que fazer essa conta que está aí na sua tela, ou não tá, se o Dimonk não colocou, mas você vai ter que fazer esse cálculo para ver se essa diferença é relevante para você. Um comentário recorrente também sobre a RX 580 é justamente sobre a sua temperatura, e aí é mais um fator importante na hora de decidir quando as duas placas têm um desempenho tão próximo. É claro que não é 100% justo comparar uma GTX 1060 Founders Edition, um modelo de referência com blower fan, com um modelo custom, né? Que é um modelo aí com uma dissipação, com uma refrigeração diferente, melhor do que os modelos de referência. Mas, em todo caso, elas apresentam aí também características distintas. A GTX 1060 Founders Edition, como eu disse, tem um blower fan e a NVIDIA costuma prezar ali por algo entre o desempenho e o nível de ruído. Então você não vai ter ali uma rotação máxima para manter sempre o clock lá em cima, mas pelo menos para a GTX 1060, que é uma GPU fria, mesmo com blower fan, ele sendo ruidoso, ela consegue trabalhar bem silenciosa e manter a temperatura ali na casa dos 75, 70 graus, sem ter penalização do clock, o que é interessante, não tem throttling, não tem queda de desempenho, né, quando o boost é cortado por causa da temperatura. Então, mesmo os modelos mais básicos já apresentam um bom desempenho, o que quer dizer que em modelos custom você terá algo igual ou melhor. A RX 580, por sua vez, não apresenta um modelo de referência, então nós vamos ter que comparar com um modelo custom de qualquer forma. O modelo XFX GTS está ali entre algo intermediário em relação aos modelos custom, mas o desempenho dela foi basicamente bem próximo da GTX 1060 Founders Edition, mesmo sendo um modelo custom dual fan. E aí você se pergunta, bom, então é um modelo mais quente, que dissipa mais calor do que a GTX 1060? Bom, é difícil julgar porque a curva de fan que eu utilizei é a curva de fan que a fabricante manda, e esse é um modelo daqueles 0 dB, o que quer dizer que quando você não está utilizando ela, ou quando está com um nível de temperatura mais baixo, a rotação é baixa ou praticamente zerada, ou seja, eles desligam os fãs para você não ter um nível elevado de ruído. E mesmo quando está em alta carga, ou seja, na casa ali dos 75, 80 graus, a GPU tem um nível de ruído bem baixo, tá? Então, o que eu posso dizer é que ambos os modelos satisfazem em relação à temperatura, você não vai ter um grande problema com eles, e mesmo os modelos mais básicos da GTX 1060, que tenha, de repente, na tua casa muito quente, você pode aumentar o nível de rotação, o mesmo acontece para a RX 580. O grande diferencial fica mesmo na quantidade de VRAM e no consumo das duas placas. Então precisa julgar para você qual vai ser o fator determinante para a compra. Existem também algumas promoções pontuais, como os bundles, né, que a AMD está fazendo no momento, oferecendo 3 jogos, inclusive o Assassin's Creed Odyssey, na compra de uma RX 580 ou de uma placa da série RX. Enquanto que a NVIDIA, por sua vez, costuma trazer também promoções aí, trazendo keys de games, então isso pode pesar na hora da decisão. Mas o que eu realmente aconselho é para você ficar ligado nos preços e decidir qual conjunto de games mais te interessa. No geral, duas ótimas placas que ainda terão uma vida pela frente, não vai ser a chegada das RTX 20 que vai matar essas placas. E se esse desempenho serve para você hoje, não pense duas vezes, compre. Você não é um especulador de GPUs. Eu sempre digo aqui, ninguém quer que você saia gastando o seu salário que é duramente conquistado. Mas se você for ficar esperando aquele precinho camarada, aquela super esmola, você vai passar um bom tempo sem GPU. Se você pode esperar até a próxima geração, espere. Se você pode esperar até os preços baixarem, espere. Mas se você quiser qualquer um dos dois modelos, em pleno 2018, elas vão muito bem. Obrigado.
E se você tem mais sugestões de testes, quer ver mais testes aqui no canal, deixa aí nos comentários. Eu quero saber também se você tem qualquer uma dessas placas, se você tem a GTX 1060 ou a RX 580 em qualquer uma das suas versões, ou mesmo a RX 480. O que você está achando do desempenho? Está satisfeito com os modelos? Se você está pensando em comprar um deles, o que você leva em consideração na hora de escolha? E se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica ali no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!